Bom, a gente sempre conversa aqui sobre parto natural, não parto natural, cesárea, sempre com o ginecologista. Hoje eu quero saber a opinião do pediatra, né? Por isso está aqui o Dr. Marcelo Pedreira, que vai me dizer. Dr. Marcelo Pedreira, do ponto de vista do bebê, do neném, do sujeito que está chegando no mundo, como é que é? Como é que tem que ser o parto? Isabel, ainda bem que você fez essa pergunta, porque é muito importante mesmo que o pediatra dê a sua opinião, e eu tenho certeza que a minha opinião vai representar a quase totalidade dos pediatras, né? Isabel, é mais do que garantido que o parto normal, de fato, é o melhor, não só para a mãe, como também e principalmente para o bebê. Sem sombra de dúvida. A gente ficaria aqui até amanhã falando dos benefícios do parto normal, né? Mas eu posso começar a enumerar talvez o primeiro deles, né? Que é o seguinte: o fato do bebê nascer de parto normal hoje em dia significa o seguinte: significa que ele vai ter o primeiro contato com o mundo, ele vai ter contato com aquelas secreções do canal de parto da mãe. Né? E a gente sabe hoje em dia que aquelas secreções naturais da mãe, elas são muito ricas em lactobacilos, em bifidobactérias, e isso vai ajudar a formar a flora intestinal do bebê desde cedo. O que acontece? No útero, na verdade, a flora intestinal, o intestino do bebê é praticamente estéril. Né? O que acontece? Quando o bebê vem ao mundo, ele vai começar a formar a sua flora intestinal de acordo com aquilo que ele ingere. Então ele ingere determinados tipos de alimentos, ele ingere água, ele ingere o leite materno, ele ingere aquelas secreções do canal vaginal, do canal do parto da mãe, e isso já vai ajudar a formar a flora intestinal de maneira saudável. Né? Quando ele nasce por cesárea, já aquela região pelo que ele vai nascer está totalmente estéril. Né? Então, quando o obstetra tira a criança, né, pela abertura na barriguinha da mãe, né, o que acontece? A criança ela não tem contato nenhum com aquelas bactérias benéficas da mãe. No máximo ele teria contato com a pele, mas a pele está estéril, está com campos estéreis, é totalmente estéril, né, para poder evitar infecções maternas, né? Com certeza, né? E isso faz com que a criança ela não tenha oportunidade de adquirir aquelas bactérias benéficas da mãe. O que acontece? De onde que ele teria que adquirir essas bactérias benéficas? Do aleitamento materno e de todo o ambiente que a criança vai passar a viver depois que sai do útero materno. Tá bom? Mas ele já perdeu aquela chance inicial do parto normal. Então, talvez, não digo por ordem de importância, mas talvez a primeira que me vem à mente é essa chance do bebê que nasce de parto normal já poder formar uma flora bacteriana saudável. Não só para que ele tenha todo um movimento intestinal, todo um funcionamento intestinal preciso, mas também porque a gente sabe hoje em dia que a flora intestinal está diretamente ligada à imunidade da criança. Então o sistema de defesa da criança, uma criança capaz de se defender das várias infecções, uma criança capaz de se defender de ameaças alérgicas, a gente sabe que isso está relacionado com uma flora intestinal saudável. Isso está me lembrando uma outra história, que é aquela história de há muito tempo atrás, mãe não queria amamentar filho. Hoje quase todas elas amamentam e querem amamentar, mas é a mesma coisa. Então dava leite de vaca para a criança, que não é, né, leite de vaca é e não dizia, né, e não sabia talvez que através do leite estava passando também imunidades, não é? Agora, você disse que a criança mamando, então, no peito da mãe, ela pode adquirir essas bactérias que ela não teve a chance de adquirir no parto normal, uma que nasceu de cesárea. É a mesma coisa? Você deixa já de ter, o que acontece? Você poderia ter as duas coisas, poderia ter o nascimento por parto normal, parto vaginal e o leite materno. Então, o leite materno não tem sombra de dúvida que é extremamente benéfico, né? Mas se você pudesse beneficiar do leite materno e do parto normal juntos, é o melhor dos mundos, né? Então nós sabemos isso, quer dizer, um ponto que seria benéfico seria você ajuntar as duas coisas. É claro que se nascer de parto cesárea e
for amamentada, né, claro que o prognóstico também é bem melhor. Porém, a gente sabe que não tão completo quanto o parto normal. Então não adianta dizer o seguinte, tudo bem, nasce de parto normal, nasce de cesárea, depois vai ser amamentado. Depois amamenta e substitui. É assim, não é a mesma. Eu sempre digo o seguinte, não é a mesma coisa. Não é que seu filho vai ser um filho obrigatoriamente alérgico ou cheio de infecções, não é isso. Mas as chances vão ser muito mais reduzidas se ele puder ter tido o privilégio de nascer de parto normal e de ser amamentado. Existe alguma coisa que substitua esse contato da criança com essas secreções da mãe? Sim, não. Tá bom? Não existe probiótico, então, nada disso? Não existe. Porém, hoje em dia existem realmente os chamados probióticos, que nada mais são do que essas bactérias, não todas, claro, né? Mas algumas bactérias selecionadas, algumas bactérias que já deveriam estar presentes no bebê e que, como podem demorar um pouquinho para esse intestino do bebê ser colonizado, a gente pode começar em determinados momentos a suplementar esse bebê com os probióticos. Mas, sem dúvida, o leite materno é a melhor fonte de probióticos que existe. Agora, o que eu estou querendo com isso é não deixar preocupada a mamãe que teve que fazer uma cesariana. Com certeza. Não é? Porque existem mulheres que, infelizmente, têm que fazer a cesariana. Mas no nosso país, parece que nascer virou um ato cirúrgico, né? Infelizmente. E quais são as outras vantagens do parto natural para o bebê, além dessa? O próprio estresse, no bom sentido do parto, né, o que acontece? Quando o bebê nasce pelo parto, pelas vias normais, a passagem pelo canal vaginal não é uma coisa fácil. Então, toda aquela força que a mãe faz, o bebê também tem um certo estresse positivo para passar pelo canal do parto. Isso é interessante porque, principalmente, do que se diz respeito a terminar a maturação do pulmão do bebê. Por que isso? Porque nesse estresse que o bebê passa, ele libera normalmente uma dose de hormônios, né, os hormônios do tipo corticoides, que são muito importantes para a gente terminar a maturação do pulmão. Você fala, puxa, mas não nasce maduro? Não é bem assim, né? Tanto que a gente sabe que o bebê prematuro, quando a gente sabe que vai ter que fazer um parto precoce, que a gente sabe que a criança não vai conseguir chegar até a idade gestacional madura, né? Uma das características, uma das alternativas que os médicos costumam fazer, os obstetras costumam fazer, é tentar acelerar a maturação do pulmão do bebê, inclusive, muitas mães devem saber isso, com a aplicação de corticoides. Né? Por quê? Porque o corticoide, no finalzinho da gestação, principalmente no momento do parto, ele ajuda a amadurecer o pulmão. Então, por isso que crianças que nascem de cesárea, mais uma vez, não é regra, a gente não quer preocupar as mamães que vão ter que ter cesárea, né? Mas o risco do bebê nascer um pouquinho mais cansado, né? Demorar um pouquinho mais para respirar normalmente, né? As chances são muito maiores no parto cesárea do que no parto normal. Quer dizer, o parto normal, na verdade, o próprio nome já diz, né? Um parto normal, digamos assim, um parto natural, né? É algo que foi feito para ser assim porque a natureza é muito sábia. Agora, as mulheres de hoje, será que elas podem voltar atrás nesse quadro triste de abuso de cesariana, se eu posso dizer assim? A gente tem cerca de 90% de partos na rede particular de hospitais por cesariana. E na rede pública não fica muito longe desse número, são 70, não me lembro exatamente o número, nem sei se esse número que eu estou dizendo está super atualizado, mas não mudou muito nos últimos anos. O Brasil é um dos países, se não me falha também exatamente a precisão, mas se não for o primeiro país em operações cesarianas no mundo, é um dos primeiros países em termos de cesárea, né? Nós sabemos que os ginecologistas, eles indicam as cesarianas por alguma impossibilidade de você passar por um parto normal, né? Por exemplo, quando você precisa tirar logo o bebê por um risco para o bebê e para a mãe, quando a mãe não tem condições de saúde de enfrentar um estresse, mais uma vez um estresse positivo, mas um estresse de um parto normal. Então nós sabemos que existe uma consciência muito grande, felizmente, dos obstetras, né, com relação a isso. O que acontece, e a gente tem muito isso em consultório, é que muitas mães têm um temor infundado do parto normal. Né? Elas falam, doutor, eu quero marcar cesárea, porque eu não quero ter as dores do parto,
ou então eu preciso ter o bebê nessa idade, né, nessa data, eu preferia. Isso está totalmente errado, né? Porque o bebê tem que vir ao mundo, né, quando ele estiver preparado para vir ao mundo. Então, mais uma vez, entrar em trabalho de parto é fundamental para o bebê, né? E muitas vezes nesse afã, né, da mãe querer ter o bebê, não, então não adianta, eu não quero parto normal, eu quero ter cesárea. Então vamos marcar, você faz pelas contas, vamos supor, quando eu tiver 38, 39 semanas, marca uma data. A gente tem que lembrar o seguinte, isso acontece até com relativa frequência. Muitas vezes a idade gestacional, ela tem erros. Então o que acontece? Você calcula com base na data da última menstruação, né, na altura do útero, você fala, então mais ou menos eu suponho que você esteja aí com, vamos supor, 38 semanas e meia, né, 38 semanas e 4/7, que a gente chama, por exemplo, né? Mas na verdade existe um risco de um erro de 1 até 2 semanas. Então você vai fazer o parto na boa fé, achando que tem 38 semanas, o bebê na verdade tem 36 semanas. E por definição, um bebê de 36 semanas é um bebê prematuro. Então você, totalmente evitável, que seria evitável, você acaba colocando no mundo um bebê prematuro que ainda não está totalmente formado. Então olha os riscos de uma cesárea marcada sem necessidade. Lembrando bem isso, sem necessidade. Se o ginecologista indica, você pode fazer, que com toda a consciência ele sabe por que ele está indicando. A gente espera isso, né? Que ele saiba porque está indicando. A proporção de mulheres que teriam uma indicação de cesariana certamente é bem mais baixa do que esse número que a gente citou há pouco, né? Pois é. A gente espera, eu tenho muito contato com os colegas ginecologistas, né? Pelo menos os que eu tenho contato, os que eu trabalho, são muito conscienciosos a respeito disso. Então, o que a gente espera, assim como a gente espera que qualquer médico tenha responsabilidade, que o ginecologista continue sendo responsável e orientando as mães pelo benefício do parto normal. Tem muitos ginecologistas aí que gostam muito de fazer parto normal ainda, porque realmente quem fez o parto normal, mesmo para o médico que ajuda, né, a criança a nascer, é uma emoção sem igual, né? Mas é isso. E as vantagens são inúmeras, né? Mas eu acho que essas duas servem bastante para alertar. E acho que tem uma outra, se você me permite. Pois não. Que é o imediato acolhimento do bebê, né? No colo da mãe, né? Coisa que, se você acabou de levar um corte na barriga, você não vai, você não vai ter a mesma... Porque né? a mãe está deitada, está atrás de um pano ali, a gente procura sempre levar a criança para a mãe ver. Agora, no parto normal, é uma coisa muito bonita, né? Porque a mãe consegue ter mais mobilidade para pegar. E uma coisa, se me permite complementar também, que nós estamos estimulando muito hoje em dia, e felizmente muitos obstetras estão acatando isso, é o aleitamento na própria sala de parto. Né? Porque também, além desse contato com a mãe, mais uma vez, lembrando aquela história do probiótico, amamenta logo, por que não? Né? Os animais são assim, não é? Por que a gente não pode ser também? Por que precisa pegar o bebê logo e levar e colocar no berçário? Não, se o bebê nasceu bem, tranquilo, saudável, chorando bem, né? Ótimo, coloca no colo da mãe, deixa a mãe dar de mamar, é muito bonito isso. Né? Muito bom. Doutor Marcelo, muito obrigada mais uma vez. Sempre muito bacana poder passar essas mensagens positivas aí. Tá bom? Ok. E a gente volta, né? Tudo bem. Every time we say goodbye, I die a little.